Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou trazer aqui para vocês um trechinho do Sport Center da ESPN Brasil. Os créditos de vídeo é do grupo Disney, vou deixar aqui na descrição o link do canal ESPN como créditos. Galera, vamos ver aí o que eles vão falar sobre o jogo do Flamengo contra o Curitiba. Vamos ver se eles vão falar de mercado da bola e também sobre o Diego Ribas, que está se aposentando, e o porquê que o Dorival Júnior está escalando esse time reserva. Vamos ver se eles vão falar sobre isso aqui e agora. Eu separei aqui para vocês um trechinho do Sport Center. E antes da gente começar o vídeo, quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo aqui, se você é flamenguista, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom? Vamos aqui para o vídeo, simbora. Elton, essa questão da irregularidade dele e a possibilidade de contratar o Rossi, que já faz pelo menos uns 6 meses essa história de tentar renovar, do Boca tentar renovar o contrato ou não com o jogador, que em janeiro já poderia assinar, entre aspas, aí de graça com qualquer equipe. Então, aí é um jogador já de 27 anos e que tem essa vivência de caldeirão que o Silas estava falando aqui, Elton. Como o Press falou bem da questão da hierarquia, hoje o Santos é titular do Flamengo e chegou para essa temporada, inclusive, para suprir essa lacuna que faltava à equipe do Flamengo, que viveu aí por quase 2 temporadas com problemas no gol, né? E a vinda de um jogador como Rossi, que é titular de sua equipe, por mais que a equipe também não tenha feito uma grande temporada, né? O Boca também vive situação financeira complicada, ele chegaria para ser reserva do Santos. Independentemente disso, é um reforço que o Flamengo precisa, se a gente for olhar também os critérios de contratação do Flamengo ao longo dessa temporada, né? Reforçar todas as posições com jogadores que possam suprir, né, a saída de um jogador titular. E nesse novo ciclo de Copa do Mundo, para 2026, certamente o Santos vai estar ali inserido em várias datas FIFA, o Flamengo vai estar inserido em várias competições, muitas vezes desgastantes, e você tendo um jogador que consiga suprir o seu titular à altura, é o ideal para um elenco que quer continuar sendo soberano no futebol brasileiro, ou pelo menos dividindo esse protagonismo dentro do futebol brasileiro. Então, é muito natural que se pense num jogador de uma qualidade técnica próxima do seu titular, porque de fato o Flamengo está precisando, né? Não que o Hugo seja um goleiro ruim, mas vive desde que subiu para o profissional essas críticas que muitas vezes são pesadas e exageradas e que atrapalham inclusive a formação do atleta, mas que talvez com 2 goleiros experientes e que aumentam a competitividade, né, pela titularidade, isso também favoreça um jovem goleiro. O próprio Rossi saiu, o Rossi saiu do Boca. Depois um jogo com o Palmeiras. Foi emprestado, ele falhou, né? Foi criticado, acho que o Lucas Lima fez um gol por cobertura. Veio o Andrada, né, pro lugar dele. Ele ele foi pro Lanús, um amigo meu que jogou comigo no Ceará, jogou com ele no Lanús, falou muito bem dele, falou que inclusive que era melhor que o Andrada. Então o Rossi também teve que sair. O Thiago, né? Para jogar, o Thiago, teve que sair para jogar e depois retornou. E hoje, sem dúvida nenhuma, ele é um goleiro de nível top. Mas você acha que ele é melhor que o Santos, Price? Não, acho que hoje ele vai chegar, o Santos vai estar na frente ainda, mas é um goleiro... Porque é o cara que está lá e está dando segurança para o Flamengo. Mas é um goleiro de muita qualidade, assim, e vai ser difícil para o Flamengo também conseguir contratar ele, por essa questão de estar livre, de ter a sede de outros clubes e, de repente, ele vê no Flamengo uma barreira muito grande e um risco grande de ficar no banco do Santos, né? Porque tem isso, né? Eu vou pra lá, mas talvez eu não seja titular, então talvez tenha essa questão também. Tinha uma pergunta, enquanto o Elton falava, de um relaxamento pós-conquistas aí do Flamengo. Vamos ver alguns números dessa vitória do Curitiba em cima do Flamengo, pra gente avaliar se o Flamengo já tirou o pé, já tá no modo férias ativado. Então, olha, garantiu a permanência da Série A desse jeito. Olha a posse de bola do Flamengo maior, 70%. Só que o Curitiba, ele finalizou de maneira correta mais vezes, 4 contra só uma do Flamengo. Grandes chances criadas, aí foram 3 do Flamengo, ações na área do rival, 26 do Flamengo, passes certos, o Flamengo trocou mais passes, só que o Curitiba mordeu mais, até pelo fato também do Flamengo ter ficado mais tempo com a bola, né? Então, consequentemente, o Curitiba precisou apertar mais. O Flamengo... Ele relaxou, é normal esse relaxamento? Olha aí, pouco inspirado, jogos com menos chutes certos do Flamengo, então, nesse Campeonato Brasileiro.
Então, só um chute certo hoje contra o Curitiba, 1 contra o Botafogo e 2 contra o Palmeiras. O que aconteceu, hein, Silas? Você tem por um lado, né? Você tem o Matheus França, você tem o Mateusão, você tem o Vitor Hugo, que são meninos que estão no céu. Todos os meninos que subiram da base são os ativos do clube. E eles estão vendo, o Renier saiu, o Rodrigo Muniz saiu, o Vini Júnior saiu. Ou seja, o Flamengo... O Flamengo é uma canteira, como eles falam lá fora, na Espanha, de fazer jogador. Por outro lado, você tem aquela turma do meio do caminho que não deve ficar. Diego Ribas, que deve sair, né? Alguns que já saíram. E você tem um terceiro grupo, que é Marinho, Everton, Cebolinha, que chegaram não faz muito tempo. Pulgar, que jogou hoje, né? O próprio Varela, que agora está machucado, o próprio Vidal, que está tendo mais oportunidade. A gente viu que só o João Gomes praticamente jogou, o Rodinei entrou depois, entrou o Mateuzinho. Era um jogo onde a intensidade do adversário era muito maior em relação ao Flamengo. Não é aquele Flamengo do Atlético Goianiense lá da primeira rodada do segundo turno, aquele time que o Dorival colocou pela primeira vez, o time reserva, no final de julho. A gente está falando de quase 6 meses, né, 5 meses mais ou menos. As coisas mudaram a partir dali e esses jogadores também, a maioria, passou a ser utilizada no time principal, né? E isso também causou desgaste na maioria desses jogadores. Olhando do ponto de vista de concorrência também, a partir do momento em que você dá férias ou folga a alguns jogadores, você está dizendo claramente que aqueles são seus principais jogadores e que jogaram mais ao longo da temporada. Então, lógico que esse jogo acaba sendo de uma desmobilização natural de uma equipe que já cumpriu seus objetivos e enfrentou um adversário que jogou para vencer e jogou bem, né? Um 4-1, 4-1 do Coritiba, com 2 linhas bem fechadas ali, o Jesus entre as 2 linhas. O Cardorini passou a ser titular, né, com o Léo Gamalho, mesmo sendo o artilheiro da equipe, o Guto apostou num outro jogador, colocou o Aleph Manga e o Robinho para jogar nas costas do Marinho e do Cebolinha, sobrecarregou os laterais do Flamengo. A gente está falando também de um adversário que impôs dificuldades ao Flamengo. É claro que tem esse ponto de vista de motivação, mas eu acho que do ponto de vista técnico o Coritiba também conseguiu se impor e venceu com méritos. O que salva o Coritiba do rebaixamento é essa campanha em casa agora. Dos últimos 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. O empate foi esse contra o Internacional, agora recentemente. Então, como esses jogos no Couto Pereira foram importantes para o Coxa. Já aqui no Sport Center tem tudo sobre seleção brasileira, tá? A gente vai falar bastante sobre o Felipe Coutinho, que preocupa a comissão técnica da seleção para a lista de amanhã. O VAR interfere pouco, deveria interferir mais? O critério é esse. Isso é discutido lá. Aqui não. Nem tem critério para a gente discutir. Ou tem muito critério, diferentes. Pior ainda quando a gente vê comentaristas, né? Falando do mesmo lance em jogos diferentes. Não, aqui tá certo o cartão amarelo e aqui eu não vou falar quem por questão de ética, mas aí confunde a cabeça do telespectador, né, do fã do esporte, porque fala, mas peraí. Imagina o jogador. Os caras que são comentaristas estão falando que nesse lance foi. Aí você começa a falar, mas porque a camisa era essa, porque a camisa era aquela. É verdade. O jogador fala assim, eu não sofri essa falta no outro jogo, então eu posso fazer igual. Praz, e aí acaba não tendo critério. Bom, o Diego Ribas, como é que ele encerra a carreira dele, hein, Elton? Começando por você. De quem está numa fase descendente por conta da idade, da sequência de jogos, o calendário insano do futebol brasileiro. Mas se a gente for olhar a carreira do Diego, de 18 anos de futebol profissional, é uma carreira brilhante. É uma carreira que poucos no futebol brasileiro têm. Ele, nessa campanha de 19, ele perdeu um pênalti contra o Atlético Paranaense também, lembra? Quanto ele foi massacrado ali em Copa do Brasil. Sim. E depois ele é importante para a conquista da Libertadores também. E ele é campeão da Copa América também, naquele jogo maravilhoso contra a Argentina, que o Adriano Imperador faz o gol na última bola e leva o jogo para os pênaltis. E ele entra naquele jogo, eu lembro que era o Adriano, o Imperador e Luiz Fabiano, eram os 2 atacantes da seleção, Heinz e Samuel, zagueiros da Argentina. E olha, que jogo, os argentinos estavam comemorando já. Quando o Adriano sobra uma bola, ele vira, faz o gol. E nos pênaltis, o Brasil aí é campeão. O Diego bate um dos pênaltis. Eu cheguei a jogar contra o Diego no Santos. Eu estava jogando pelo Inter de Limeira, acredito, Campeonato Paulista. E um menino que maravilhoso também como ser humano. Então, parabéns pela carreira do Diego, né? Acho que nada, fala contra o mal da carreira dele e também da pessoa do Diego. O Diego só jogou em time grande, né, Praz? Não. Se você pensar dentro do Brasil, fora do Brasil, de Atlético de Madrid, Juventus, futebol alemão, poxa, uma carreira impecável. Não, extremamente vitoriosa.
E hoje ele é reserva, mas reserva do Flamengo, né? Sim. Que assim, na minha opinião, aí que a gente falou, o Diego decide o que ele vai fazer, né? O Diego, se quisesse, teria condições de jogar em muitos times do Brasil, aí mais de 50% dos times da primeira divisão ele seria titular. Mas aí é uma opção, é uma questão pessoal dele escolher parar, né? Eu passei por uma situação dessa, é muito bom tu escolher parar, porque tu consegue te preparar, as decisões dependem só de ti. O problema é quando as tuas decisões não estão sob teu controle. E aí fica um sentimento muito ruim. E como o Silas falou, fora de campo também, um atleta que sempre agregou, sempre teve um posicionamento muito legal. E tomara que continue o futebol, né? Porque eu acho que ele tem um perfil, assim, muito bom para trazer uma visão do ex-jogador. Eu acho que ele ainda pode contribuir muito para o futebol agora no pós-carreira. O Diego, ele é um cara, a torcida às vezes do Flamengo entende que ele às vezes joga muito para a torcida, para aparecer, e de fato ele é muito inteligente, se posiciona, fala muito bem, e isso faz com que muitas vezes ele apareça. Por exemplo, agora, vai nessa reta final ou nesses títulos. O Diego não jogava, mas ele estava sempre ali levantando a taça também. Esse é um problema. Então, o posicionamento. As pessoas cobram que o jogador não se posiciona, mas quando se posiciona, sempre tem uns que taxam ou de aproveitador ou de quer aparecer. Assim, aconteceu com o Felipe Melo também, né? Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo. E foi sem querer, porque eu estava indo para casa assistindo no rádio, depois que eu tinha parado já e... Falando isso, de fato, Praz, como uma virtude. Porque eu não esqueço de um episódio e isso marca muito para mim o que é a personalidade do Diego. Já falei uma vez aqui, ou duas vezes, e vou repetir, porque eu acho que é muito importante. E não é qualquer um que falaria. Quando teve o acidente do Ninho do Urubu e dirigente nenhum apareceu, ficou aquela enrolação para dar entrevista, você lembra, Elton? O Diego, no dia seguinte, estava ali falando. E aí ele não tinha responsabilidade nenhuma em falar, nenhuma. Pelo contrário, ia associar o nome dele a uma coisa extremamente negativa. Uma tragédia. Exatamente, mas ele estava lá, que seja em respeito aos jornalistas, ou principalmente em respeito aos torcedores, em respeito ao clube, ele estava lá falando quando não tinha necessidade nenhuma. Então, acho que isso mostra muito da postura e da grandeza que o Diego teve naquele momento. Você concorda, Elton? Concordo, e é o que o Praz falou, né, dessa questão de se posicionar ou não. Sempre se cobra um posicionamento de um atleta e quando o posicionamento não agrada, de repente ele se torna um vilão. No caso do Diego, até um cara de pouquíssimas polêmicas, né, tanto dentro quanto fora de campo. E você citou esse exemplo, né, dos meninos do Ninho. Exemplos recentes aconteceram, né, depois do título da Copa do Brasil, chamando os funcionários do Maracanã para tirar fotos, ele junto com o Everton Ribeiro ali, com a turma mais experiente do Flamengo. Ele sentiu de fato, né, o que é ser flamenguista, porque o Flamengo não é só, com todo respeito, claro, né, não é só flamenguista do Leblon, é o flamenguista do Rio de Janeiro, da cidade, do estado e do país inteiro. Ele entendeu isso. Eu acho que quando um jogador ele tem também essa possibilidade de falar com mais camadas, né, da torcida, isso cria talvez um pouco de antipatia àqueles que gostariam que fosse um cara neutro, né, ou que falasse apenas do que é o futebol. E muitas vezes, né, com opiniões fortes. Teve algumas polêmicas também, o Diego recentemente, né, com um repórter, chegou na sala de imprensa meio que provocando, subiu um pouco o tom, né, fugiu um pouco até, mas é muito pouco do que a gente viu ao longo da carreira. Eu acho que isso também, Bruno e amigos, ele começou muito cedo num Santos que tinha um peso muito grande de ser um time que vinha de fracassos e que caiu nas costas de garotos de 17, 18 anos, assumir a responsabilidade de uma camisa 10 vestida por Pelé, de conquistar um título brasileiro com 17 anos. Ele entendeu a responsabilidade que ele tinha como atleta já com 17 anos. E aí, passando por vários outros países, né, ele entendeu também o tamanho, a camisa dos clubes turcos, dos clubes portugueses, dos clubes italianos, espanhóis. Ele entendeu, de fato, como funciona o futebol e como funcionam as sociedades, né, que são em torno desses clubes. Eu acho que isso foi importante também, eu acho que é uma marca registrada dele. Tá aí, galera, o pós-jogo de Flamengo e Coritiba. Infelizmente, cara, o Flamengo não jogou nada
Perdemos mais um jogo, né? Tínhamos perdido para o Corinthians, agora perdemos para o Coritiba, 2 derrotas seguidas. E por que que os titulares não jogam, né, cara? Por quê, né? Por causa da bendita seleção brasileira. Amanhã tem convocação da seleção brasileira. Pedro, Everton Ribeiro, Gabigol, Thiago Maia. Esses caras que não estão jogando, eles estão esperando uma possível convocação. Desses 4, acredito eu que só o Pedro e o Everton Ribeiro serão convocados, só os 2. Gabigol corre por fora, se alguém se lesionar ele pode ser chamado, né? Alguém da posição eu falo. O Thiago Maia acho muito difícil ser convocado por causa da posição que tem muitas opções, né? E galera, com isso, com essa convocação que é amanhã da seleção brasileira, e com isso, cara, quem se prejudica é o Flamengo. Eu sei, Campeonato Brasileiro não vale nada. Mas você prefere terminar em segundo lugar ou em sexto? Eu prefiro terminar em segundo, né? Ou terceiro. Terminar em sexto, com o time que a gente tem, é muito pouco. É vergonhoso, né? Vamos dizer assim. Somos gratos pela Libertadores, pela Copa do Brasil. Estamos muito felizes. Só que eu gostaria de ver em campo um Flamengo mais forte, um Flamengo que, sabe, doasse mais, cara, que desse mais o sangue. Não tô vendo vontade, cara. Não tô vendo raça. Os caras estão indo jogar, ó, tanto faz, tanto fez, se ganhar, se perdeu. E o Flamengo não é isso, a gente quer vitória. A partir do momento que sair a convocação, na próxima escalação do Flamengo vai ter interferência. Por quê? Acredito eu que os convocados não irão jogar, caso de Pedro e Everton Ribeiro, se os 2 confirmarem presença na Copa do Mundo. E Gabigol, Thiago Maia, Felipe Luiz, os outros jogadores daí, acho eu que serão escalados para o jogo contra o Juventude e contra o Avaí. Daí depois, cara, é férias, né? É férias. Beleza, galera? É isso que eu acho que está acontecendo no Flamengo. Por que que não estão escalando os titulares? Por causa da seleção brasileira, por causa da convocação. Depois da convocação, tudo volta ao normal. É isso que eu acho, tá bom? Sobre o jogo, já falei no vídeo anterior, na entrevista do Dorival Júnior, já falei o que eu acho do jogo, foi ruim o jogo, o Flamengo cria pouco, o Flamengo sem inspiração, o Flamengo sem tanta vontade, já falei no vídeo anterior, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras, fui!